Então, nós vemos um momento muito difícil da vida política brasileira. E o nosso papel aqui é buscar sempre uma reflexão que de você entenda, mas que qualifique, que saia do senso comum da filosofia das massas. Hoje temos como convidado uma figura histórica do século XXI brasileiro. Deltan Dallagnol, todo mundo conhece. Ele passar aqui em Avenida Paulista, todo mundo sabe quem é. Os 3 senadores de São Paulo hoje, se passar na rua, ninguém sabe quem é. Então, há uma diferença, uma figura muito conhecida. Eu agradeço muito ele ter aceito o nosso convite. E uma pessoa que, ao mesmo tempo, acabou se transformando, e é natural, pela ação do Ministério Público, especialmente no Paraná, no Ministério Público Federal, numa figura polêmica, que foi para o mundo da política. Então, a primeira questão que eu coloco ao senhor, agradecendo ter aceito o nosso convite, aqui no Só Vale a Verdade, como a gente fala, né? Olha, a partir daqui dessa linha imaginária, desse Tratado de Tordesilhas, a partir desse meridiano imaginário, só vale a verdade. Eu pergunto ao senhor, o senhor acaba sendo cassado, e, salvo engano, foi em maio de 2023. O senhor foi eleito em 2022, deputado federal pelo Paraná, o mais votado, vale destacar, e acaba sendo cassado de forma unânime pelo TSE. O que é que aconteceu? Olá, Marco Antônio Villa. Uma alegria estar aqui nesse espaço privilegiado dentro da Jovem Pan, conversando com você sobre tanta coisa importante que tem acontecido, especialmente ao longo dos últimos 10 anos no Brasil. Quando a gente olha para a minha cassação foi um ato de vingança do sistema contra quem combateu a corrupção. Vamos começar olhando o aspecto técnico dela. Eu fui cassado com base numa regra da lei de inelegibilidade que diz o seguinte: um promotor ou procurador da República que sair da carreira enquanto existe um processo administrativo disciplinar se torna inelegível. Por que existe essa regra? Porque se alguém for demitido por conta de um processo administrativo disciplinar, essa pessoa não pode concorrer para um cargo público. Seria o equivalente a uma condenação, vamos dizer, por um crime grave. E aí, por cautela, a lei de inelegibilidade criou uma regra de cautela dizendo: se a pessoa sair no curso do processo administrativo disciplinar, que pode conduzir a uma demissão, esse cara também não pode concorrer, ele se torna inelegível. Foi o seu caso? É uma regra de cautela, não foi o meu caso. Porque quando eu saí do Ministério Público, eu não tinha nenhum processo administrativo disciplinar contra mim. Ponto. Eu tinha certidão, isso é unânime, isso não é nem discutido nos autos. Mas, o que eles fizeram? Eles fizeram uma interpretação, vamos dizer assim, criativa da Constituição e das leis, que é vedada. Por que é vedada? Porque existe um princípio de interpretação que diz o seguinte: você não pode interpretar uma regra que restringe direitos fundamentais de forma expansiva. Você não pode expandir uma regra que restringe direito fundamental para restringir onde a lei não restringe. Eu tenho um direito fundamental a votar e a ser votado. E esse direito ele não pode ser restringido onde a lei não o restringe. E a lei não o restringia. Mas qual foi a interpretação que eles deram em violação a esse princípio? Eles deram a seguinte interpretação: olha, o Deltan não tinha nenhum processo administrativo disciplinar, mas ele tinha reclamações. O que eram reclamações? Ao longo da Lava Jato, a gente desagradou muito corrupto, muito interesse espúrio. E ao longo do tempo, naturalmente, muitas reclamações foram oferecidas. O que era uma reclamação? O Villa não gosta dos meus olhos, da cor dos meus olhos. Vai lá no Ministério Público e fala: não gosto da cor dos olhos do Deltan. Isso é uma reclamação. Essa reclamação ela vai ser examinada e ela só se converte em processo administrativo disciplinar se houver substância. Ou seja, se a acusação for por um fato relativamente grave, previsto na lei como uma infração disciplinar, não é tão grave quanto um crime, mas tem que estar previsto na lei como infração disciplinar e tem que ter algum substrato probatório ou alguma verossimilhança. Em relação ao senhor, tinha? Não tinha nenhum, zero, Villa, nenhum processo disciplinar. Tinha reclamações que não foram convertidas em processos disciplinares. Aí olha o que eles fizeram. Eles disseram: olha, pode ser que alguma reclamação um dia se converta num processo administrativo disciplinar, que um dia possa resultar na demissão dele. E pior, eles foram além, eles fizeram uma leitura de mente. Ou seja, primeiro eles fizeram o que aquele filme Minority Report fazia. Me condenaram por uma coisa que não tinha acontecido. Em segundo lugar, eles disseram: ele deve ter antevisto que ele poderia lá na frente ser condenado e ele saiu com antecedência. Balela, eu já tinha saído da Lava Jato fazia tempo. E já tinha mais de 10 meses, não tinha nenhum processo disciplinar contra mim. Estava tudo lá parado, lá nas gavetas do Conselho Nacional do Ministério Público, porque eram reclamações que eles recebiam às dezenas contra a gente que atuou na Lava Jato. O senhor foi processado no CNJ? Houve algum processo contra o senhor? No CNJ, não. Nós, como membros do Ministério Público, nós somos processados no Conselho Nacional do Ministério Público. Desculpe isso. Eu tive 2 processos disciplinares que foram encerrados com a aplicação de sanção. Uma série de outros foram arquivados. Em que casos que eu fui sancionado? Em 2 casos. Um, por eu ter dito textualmente, Villa, que
o Supremo Tribunal Federal, nas suas decisões, manda um recado de leniência em favor da corrupção. E eu ressalvei, para ninguém achar que eu estava imputando má fé a ninguém. Eu falei, olha, não estou imputando má fé a ninguém. Estou fazendo uma análise objetiva dos efeitos que as decisões do Supremo têm sobre as nossas investigações e processos. Quando o Supremo anula casos, aplica penas baixas, manda uma mensagem de leniência em favor da corrupção. Essa foi a minha frase. E qual foi a sanção? E a sanção foi uma censura. Censura por escrito, assim, só para quem nos acompanha. Censura por escrito. Existe uma decisão dizendo, emitimos uma censura. Eles me notificam e é considerado censurado. Perfeito. A segunda qual foi? A segunda foi num caso em que eu disse, textualmente de novo, que Renan Calheiros, se fosse eleito presidente do Senado Federal, dificilmente a pauta anticorrupção avançaria no Senado. Isso foi lá no começo de 2019, quando Renan Calheiros era candidato à presidência do Senado. E foi mais uma vez uma análise contextual sobre a pauta em que eu trabalhava, combate à corrupção, e como que isso afetaria nosso trabalho, investigações, processos, é uma matéria de interesse público. Eu tinha e tenho toda a legitimidade de falar disso, mas o sistema queria nos calar. Por que nenhum promotor e juiz dá entrevista desde que a Lava Jato acabou? Porque eles não têm coragem, se eles botar a cabeça para fora d'água, vão cortar. E aí, voltando para o meu caso, o que eles fizeram? Eles fizeram um exercício de futurologia, combinado com o exercício de leitura de mente, para me caçar, numa decisão criticada por todos os jornais grandes brasileiros à unanimidade, que foi criticada por juristas que não gostam da Lava Jato, como Miguel Reale Júnior disse, olha, não gosto do Deltan, não gosto da Lava Jato, mas não está errada essa decisão. Mas o autor mais um ponto. Desculpe interrompê-lo, mas o autor da lei da ficha limpa, o Marlon Reis, concordou com a decisão do TSE, que foi unânime em relação ao senhor. Marlon Reis, ele foi a política na esquerda, ele foi candidato de esquerda. Eu imagino que ele está dentro da polarização do embate ideológico. Eu não vejo outra explicação para isso. Porque, mais uma vez, o Tribunal Regional Eleitoral, ele por unanimidade disse que eu estava elegível. O promotor regional eleitoral disse que eu estava elegível. O Procurador-Geral da República, Procurador-Geral Eleitoral, disse que eu estava elegível. Todo mundo que se manifestou, juristas sérios, falaram que está elegível. Os jornais de grande circulação, todos falaram que estava elegível. E aí você tem quem? Um ministro delatado pela Lava Jato, conduzindo o caso, numa turma de ministros, no momento de indicações ao Supremo, em que vários, inclusive Alexandre de Moraes, tinha saído na imprensa, que queria ter voz junto a Lula, dentro de um governo que buscava vingança contra a Lava Jato, e aí eles emitem uma decisão de cassação fora da lei, Vila.